Olá, amigos do canal Fé Ativa. Estamos iniciando mais este momento de oração, mais este momento de podermos ouvir a palavra de Deus através da Bíblia, porque a Bíblia, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Quer encontrar a mensagem, a palavra de Deus? Está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós abrimos o nosso coração, não apenas os nossos ouvidos, mas o nosso coração para ouvir o que Deus tem para falar na Bíblia, Ele fala muito forte com a gente, tá bom? E ouvindo a palavra do Senhor, vem a fé. Às vezes a pessoa pergunta, como é que eu faço para ter uma fé forte? Ouça a palavra de Deus. A Bíblia diz isso lá em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, tá bem? Então, quando ouvimos a pregação da palavra, é Deus falando conosco. E quando nós oramos, que é o que vamos fazer daqui a pouquinho, então nós falamos com Deus. Então, o nosso diálogo com Deus é assim. Ele fala conosco através da palavra e nós falamos com Ele através da oração. E assim também fortalecemos a comunhão com Ele, não é? Muito bem. Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha aí, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim você será avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E também aproveite o local aí dos comentários para você colocar nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós pegamos todos os nomes, transferimos para um caderno de orações e oramos por essas pessoas, tá bem? E quando você receber aí na sua mensagem do YouTube um coraçãozinho, né? Significa que nós lemos a mensagem e já colocamos os nomes para oração, ok? Olha só que interessante, a Bíblia diz que nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós somos cooperadores de Deus. De Deus somos cooperadores. A Bíblia diz isso. Olha a referência bíblica aí, ó. De Deus somos cooperadores. O que é cooperar? É trabalhar juntos. Não é um só que trabalha e carrega o outro nas costas, não é isso? Trabalhamos juntos, ou seja, nós temos uma parte a fazer aqui na terra, tá? E Deus tem a parte dele a fazer. E, na verdade, a parte de Deus é o mais difícil, né? Porque Deus faz um milagre, a gente faz o humanamente possível e Deus faz o impossível. Então, eu não sei qual é o impossível que você necessite que Deus faça na sua vida, né? De repente, o seu impossível está numa situação sentimental, conjugal, familiar, questão de saúde, questão financeira, de trabalho, proteção, libertação da depressão, libertação dos vícios, libertação dos demônios. De repente você pode ser uma pessoa oprimida pelos demônios, não deixam você em paz. De repente você está com um problema na sua família, né? Enfim, são várias situações, mas Deus pode operar o impossível. Se você entender que você é cooperador de Deus, trabalha junto com Ele e não Deus trabalha sozinho, não é isso. A Bíblia não ensina isso, tá? Que Deus faz tudo sozinho, a gente não faz nada, não é isso. Deus faz o impossível e nós fazemos o que Ele manda, porque o que Deus manda a gente fazer é possível, tá bem? Então, muito bem, somos cooperadores de Deus. Somos cooperadores de Deus tanto no sentido de ajudar outras pessoas, né? Levar o evangelho, dar o nosso testemunho, trazê-las para a igreja, né? Fortalecê-las na fé, ensinando, amparando, orando por elas, né? Quanto também somos cooperadores de Deus no nosso próprio benefício, para nós mesmos, para o nosso próprio bem. Então, quando nós cooperamos com Deus, falando para as outras pessoas do amor de Deus, da salvação que há em Cristo, né? Da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nós oramos pelas pessoas, levamos para a igreja, não é verdade? Quando nós amparamos, tudo isso, estamos fazendo a nossa parte.
E aí então Deus vai fazer a dele, que é a conversão, né? Que é manifestar o poder dele naquela pessoa, curando, libertando, salvando principalmente, que é o mais importante, salvando a alma, né? Que é o mais importante. E conosco também é assim. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Se nós não fizermos a nossa parte, amigo e amiga, com todo o respeito do mundo, que você merece, claro, mas se você não fizer a sua parte, você vai se lascar. Desculpe a expressão que eu estou usando aqui, mas eu sempre uso essa expressão para enfatizar que se você e eu não fizermos a nossa parte, não adianta chorar. Não adianta ficar perguntando para Deus por que certas coisas acontecem. Não adianta ficar perguntando para Deus, né? Por que eu estou sofrendo? Por que o Senhor deixou acontecer? E Deus vai te dar uma resposta na lata. Ele vai dizer por que você não cooperou comigo, não trabalhou junto comigo. Né? Você tem que fazer a sua parte para que eu possa fazer a minha. E é assim. E aqui, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, olha o que o Senhor Deus diz para mim, para você e para quem quiser ouvir. Quer ser abençoado? Dê atenção a essa palavra. Olha só que interessante. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 21, diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa confiança aqui você pode trocar por fé, tá bom? Vamos ler de novo, usando a palavra fé? Amados, se o coração não nos acusar, temos fé diante de Deus. Então, olha só, presta atenção. A Bíblia ensina que tudo que nós recebemos de Deus, tudo que nós podemos ter de Deus, nós recebemos e temos pela fé. Tem que ter fé para receber milagre, não é verdade? Tem que ter fé para receber respostas do Senhor. Tem que ter fé para que o Senhor se manifeste na nossa vida, tá bom? Agora, esse versículo 21 diz o seguinte: se o nosso coração não nos acusar, temos fé. Mas se o coração acusar, não teremos fé. O que o apóstolo João aqui está dizendo é o seguinte: olha, se o meu coração me acusar, a minha fé não vai funcionar. Você vai perguntar, pastor, a coração acusar de quê? Do pecado, filho. O pecado, as coisas erradas, as coisas que não convêm, as coisas que são erradas aos olhos de Deus. Está entendendo? Quando uma pessoa que aceitou a Jesus, e essa palavra aqui é para quem aceitou a Jesus já, viu? Não é para o povo de fora, é para os crentes. Os crentes em Jesus Cristo. Crente é a pessoa que crê em Jesus, viu, gente? Crente não é modo de vestir, modo de falar. Crente é a pessoa que crê em Jesus, tá certo? Essa palavra é para os cristãos, vamos colocar assim então. Está dizendo o seguinte, que o pecado, quando um crente peca, automaticamente lá dentro surge uma condenação. Porque o seu espírito, depois que você aceita Jesus, ele é um espírito novo. Novinho em folha, sensível ao Espírito Santo. Quando você erra, lá dentro, parece que levanta um sinal de alerta. Você sabe que está errado. E isso bloqueia a sua fé. É assim. É que nem se fosse um semáforo, né? Um sinal de trânsito, né? Tem lá a luzinha verde, amarela e a vermelha. Não é verdade? Quando a luz verde está acesa, você passa, é o seu direito de passar. Mas se a luz está vermelha, então você tem que parar, você não pode passar. Se você passar, né, leva multa. Então, a luz vermelha impede você de passar. Então, quando um crente peca, é como se acendesse um sinal vermelho dentro do nosso coração. Por isso que ele fala, se o nosso coração nos acusar, né? Então, dentro de nós acende um sinal vermelho e aquilo impede a nossa fé. Então, ele está dizendo, olha, se o coração não acusar, porque não há pecado, o pecado que tinha você se arrependeu, pediu perdão, abandonou, tal, temos fé, temos fé. Agora, o oposto é verdadeiro. Se o coração a acusar, não temos fé. Não ter fé no sentido da fé não funcionar, tá bem? Porque a fé vem pela palavra. Isso quer dizer que não adianta você ouvir a palavra, ouvir, vai vir a fé. A fé vai estar aí. Mas se você viver no pecado, a tua fé de ouvir a palavra não vai funcionar. Está aí, mas não funciona, né? Lembra do semáforo, no sinal vermelho? Então, tem um carrão possante,
mas o sinal vermelho impede com que você passe, atravesse ali, ok? Muito bem. Tendo então ouvido isso, porque essa aqui é a nossa parte, essa é a nossa parte, tá? Cooperamos com Deus assim, trabalhamos juntos assim, não vamos deixar o nosso coração nos acusar. De repente você está aí precisando de uma cura milagrosa, precisando de uma libertação, né, de uma provisão financeira, uma solução na sua família, uma solução no seu casamento, mas você vive no pecado, você não quer abandonar o erro, não abandona a mágoa, de quem quer que seja, não abandona a prostituição, a pornografia, né? Não abandona o vício do cigarro, da bebida, das drogas, fica sempre falando palavrão dentro de casa. É crente fala palavrão dentro de casa. Na igreja é um santo, dentro de casa é o Santanás. Desculpa o trocadilho sem graça aí, né? Mas é pura verdade. Tem pessoas que vivem doentes de tanto falar palavrão, xinga dentro de casa, abre a boca, grita, berra, né? Quando fica nervoso, sai de baixo que lá vem palavrão. Ué, a consequência está aí. Doença que não sai, doença que aparece, né? Além daquelas que já tem, vai aparecendo mais. Vida financeira amarrada, tudo amarra, gente. E você ora e não acontece nada. Mas é claro que não acontece, a fé está impedida pelo pecado. Então não deixe o pecado entrar na sua vida. Se há, tire-o. Daqui a pouquinho eu falo como tirar, é facinho, tá? Mas olha só, continuando. Então nossa parte é não deixar o coração nos acusar, ou seja, não andar no pecado e sim em santidade. Aí, olha a parte de Deus, olha que maravilha. 1 João capítulo 3, versículo de número 22. E aquilo que pedimos, né, se não tiver condenação no coração, aquilo que pedimos, dele recebemos. Quer dizer, de Deus recebemos. Entendeu? Olha que maravilha, gente. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, temos fé diante de Deus e tudo que pedimos para Ele nós vamos receber. Nós vamos receber. Entendeu? É assim. E aí a resposta é confirmada no próprio versículo 22. Tem mais uma reafirmação do que eu acabei de falar. Olha aí, ó. Por que nós recebemos dele o que pedimos? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele, diante de Deus, o que lhe é agradável. Agradável diante de Deus é o que ele pede para a gente fazer e também aquilo que ele proíbe a gente de fazer. Entendeu? Porque nós fazemos o que é certo aos olhos de Deus, não aos nossos olhos, aos olhos de Deus, tá? Então, temos fé e recebemos a resposta às nossas orações. Só para arrematar esse versículo aqui, tem muita gente que quer debater com Deus. Então tem muita gente que acha que certas coisas que faz não é pecado. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu fumo só um cigarrinho, que mal tem. Bom, Deus fala que o teu corpo é templo do Espírito Santo e cigarro é cancerígeno. Você está matando o templo do Espírito Santo que não te pertence. A Bíblia fala que você foi comprado por preço. Você não pertence a si mesmo mais. Olha a referência bíblica aí, ó. O teu corpo não te pertence mais. Como é que você quer destruir o teu corpo? Colocando coisa cancerígena aí. Quer beber? Bebida alcoólica detona você. Para com isso. Mas uma cervejinha, é a velha história do mais, né? Mais um pouquinho disso não tem problema, mais um pouquinho daqui não tem problema. Gente, lixo é lixo em qualquer quantidade, entendeu? Pecado é pecado em qualquer quantidade, entendeu? É isso daí. Ou você toma uma posição de agradar a Deus, ou então, fica chupando o dedo. Quer benção, mas a benção não vem. É isso aí, filho. Você me perdoa a sinceridade, mas se eu viesse aqui só para jogar confete em você, para falar que Deus é maravilhoso, que Deus está no controle de tudo, pode ficar tranquilo, viva como você quiser, que Deus é amor, que tudo vai dar certo, eu seria um grande mentiroso. Eu seria um hipócrita, como tanta gente aí faz, né? Só quer apresentar um lado da moeda, que Deus é maravilhoso, você pode viver como quer, que não tem problema. Tem todo o problema. Quando aquela mulher que foi pega em adultério, quiseram apedrejá-la. Jesus então livrou ela daquela situação, mas o que ele falou para ela? Vai e não peques mais, não peque de novo, não vai errar outra vez. Né? O que Jesus falou para aquele paralítico curado no tanque? Ele falou assim, você ficou paralítico por 38 anos. Se você pecar de novo,
Deus teve misericórdia de você, mas se você pecar de novo, você vai ficar pior do que antes. Está lá em João capítulo 5, versículo 14. A referência bíblica pode conferir lá. Então, filhinho, é assim, ó. Ou você faz o que agrada a Deus para que a tua fé funcione e receba o milagre, ou então, repito, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, ó, fica aí, ó. Fica chupando o dedo. Não recebe. Amém? Pastor, como é que eu faço para me livrar do pecado? Na primeira carta de João, aqui mesmo, no capítulo 1, estamos encerrando já, viu, para fazer oração. No versículo de número 9, diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, quer dizer Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Simples assim, a receita é essa. No capítulo 2, versículo 1, ele até fala, filhinhos, escreva essas coisas para vocês para que vocês não pequem. Entretanto, se alguém pecar, temos um escape, Jesus Cristo justo. E como é que nós aproveitamos esse escape? Como é que o Senhor pode nos defender? Fazendo isso aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, como é que nós somos perdoados dos pecados? Para que podemos ter uma fé que funcione. Se achegue a Deus, confessa o teu pecado. Não é para pensar, é para falar. Confessar, gente, é falar. Confessar é verbalizar uma verdade. A verdade é que pecou, se você pecou, né? Você pecou, confessa. Pai, eu vi filme pornográfico, tem misericórdia de mim. Pai, eu fumei, tem misericórdia, me perdoa. Pai, eu fiquei com mágoa do marido, da esposa, me perdoa. Pai, eu falei mal da sogra, mal do irmão de fé, eu fofoquei. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa porque eu olhei desejando o marido da outra ou a esposa do outro. Me perdoa, Senhor. Me perdoa em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, né? E assim vai, você confessa para Ele com sinceridade e abandone. Provérbios, no capítulo 28, diz assim, ó. Se a gente esconder o nosso pecado, quer dizer, a gente peca, mas não abandona, a gente peca e nega que pecou, né? Que tenta esconder, a gente não prospera em nada, nada dá certo pra gente. Mas no mesmo versículo diz, mas a pessoa que confessa o pecado e abandona, não é para fazer de novo, tá? Esse alcança a misericórdia. Então Deus é misericordioso, mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos cooperadores com Ele, cooperadores de Deus, trabalhamos juntos. A nossa parte é andar retinho com Ele, bonitinho, em santidade, resistindo ao pecado. Você faz isso com oração, santificação, fique longe daquilo que vai tentar você, fique longe de pessoas que vão levar você para o mau caminho, fique longe de pessoas que pecam e acham que não tem problema, porque você começa a ficar igual a elas. Você tem que saber selecionar as pessoas com quem você anda. Já falamos disso aqui num vídeo desses, né? Seleciona as pessoas com quem você se convive, senão você paga o preço alto. O preço é doença, maldição, amarração financeira, destruição da sua família, tudo isso acontece. Então vigia, tá bem? Vamos falar com Deus? Vamos orar? Quer pegar um copo com água? Pega lá um copinho com água, coloca aí, para você poder beber no final ou dar para sua família tomar, ou fazer o uso que você achar melhor. Tá bom? Vamos orar? Oremos ao Pai então. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por este momento de oração. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que na Tua santa palavra nos dá a direção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez de nós cooperadores do Senhor. Trabalhamos juntos, Pai. Obrigado pelo Senhor nos dirigir na Tua palavra. Devemos fazer o que é reto aos Teus olhos, praticar o que é reto aos Teus olhos. Devemos fazer o que o Senhor manda, Senhor. E em assim fazendo, estamos ligando o sinal verde, ou seja, estamos fazendo com que a nossa fé funcione. Então, meu Pai, ajuda essa pessoa que agora te pede perdão pelos pecados, essa pessoa, meu Pai, que confessa o seu pecado ao Senhor, essa pessoa que abre a boca agora, e aí baixinho até, para que ninguém escute, mas ela está confessando o pecado que cometeu, Pai. Eu te peço, perdoa. Em nome do Senhor Jesus, escuta a oração que essa pessoa te faz, limpa essa pessoa do pecado, purifica ela, Senhor. Tira todo impedimento e que ela seja abençoada na petição que vai fazer ao Senhor agora. Pai amado, Pai santo, te peço, cura essa pessoa dessa enfermidade. Te peço, meu Deus, liberta essa pessoa da opressão, a opressão de Satanás, a opressão, meu Pai,
que faz com que essa pessoa pense até em coisas ruins, Pai, coisas malignas, tirar a própria vida, ou então, Pai, sumir, desaparecer. Meu Pai, limpa essa pessoa de todo esse mal, traz alegria para o coração dessa pessoa, Pai. Que essa pessoa saiba que o Senhor está na vida dela, que o Senhor a ama, que o Senhor quer ajudá-la. Basta apenas ela fazer a parte dela. Então, meu Pai, estende a tua mão para abençoar essa família, abençoar esse casamento, abrir uma porta de trabalho, abrir uma porta de emprego. Essa pessoa que vai amanhã resolver um problema que está muito espinhoso, muito difícil. Meu Pai, vai com ela, que o teu Espírito Santo a dirija e a guie e lhe dê sabedoria para resolver essa situação. Que os anjos do Senhor protejam essa pessoa, Pai. E também que os anjos do Senhor, meu Senhor Deus e Pai, proteja os filhos dessa pessoa que pede por proteção para eles. Pai, abençoa também este copo com água, coloca a tua unção em cada partícula desta água e, na fé da tua palavra, nós recebemos esta água abençoada e também te damos graças pela resposta, pelo milagre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Beba da água se você colocou a água aí, dê graças a Deus, lute contra o pecado, viu gente? Luta, tá? Não se deixa levar, a tentação vem para todos. Mas lembre-se que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. Então você pode resistir ao pecado. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas você consegue, porque a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Consigo tudo em Cristo que me dá forças, tá? A tentação vem, mas se você pensar assim, puxa, é melhor eu me sacrificar agora, resistindo à tentação e ter uma resposta, um milagre depois, do que aceitar o pecado, fazer o que eu quero e depois ficar chupando o dedo sem receber nada. Pensa dessa maneira, tá bem? E lembre-se sempre, somos cooperadores de Deus. Se Deus escolheu você para ser cooperador dele, para trabalhar junto, é um privilégio, tá bem? É um privilégio. Dê graças a Deus por isso. E até a próxima!